Você não faz ideia do quanto a sua vida pode mudar de uma hora para outra. Muitas vezes nos sentimos gigantes, poderosos e imbatíveis, mas isso nem de longe é uma verdade. Nossa vida é frágil e acordar cada dia com saúde é um presente que nós não costumamos agradecer como deveríamos. A vida é uma dádiva. O Leandro Castan era um atleta que chegou ao topo do mundo, jogou por um grande clube no Brasil, passou no futebol europeu, seleção brasileira, só que um dia ele descobriu que tudo aquilo podia acabar com um simples detalhe. E eu não tô falando da sua carreira, nem do seu alto salário ou seu prestígio, nada disso. Eu tô falando da vida do Leandro Castan. Talvez você deve estar achando que eu tô exagerando, mas no final desse vídeo você vai entender e vai aprender a ser muito mais grato por cada segundo de vida. E eu sei que você deve estar ansioso e já se perguntando do que é que eu tô falando. Fica tranquilo, vou te contar tudo, mas antes eu quero te pedir aquela gentileza. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? E também, claro, se você já tá sempre aqui no canal, solta o dedo aí no botão do like, beleza? Agora um recadinho e vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xBet, a melhor casa de apostas do mundo. Um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG, e na 1xBet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xBet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito. O link para você se registrar tá na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra. Agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Dia 8 de janeiro de 2010, o Corinthians anunciava a contratação do zagueiro Leandro Castan. O Timão estava tentando contratar o zagueiro Henrique, que tinha vínculo com o Barcelona, mas a situação não se resolveu. E então a contratação do Castan era uma solução aqui do Brasil, que fechava o elenco para aquela temporada. Chegando sem badalação ao Corinthians, ele não fazia ideia do quanto ele seria importante para tudo que o time viveria dali em diante. Ele chegou ao Corinthians e já não era mais um menino, mas é bem verdade que no Timão ele amadureceu e se mostrou então um jogador que era mesmo da primeira prateleira do futebol. Leandro Castan da Silva, mais conhecido apenas como Leandro Castan, nasceu em Jaú, no interior de São Paulo, em 5 de novembro de 1986. Revelado pelo Atlético Mineiro em 2005, ele ainda passou por um clube pequeno da Suécia e pelo Grêmio Barueri antes de chegar ao Timão em 2010. E quando em 2011 ele recebeu a difícil tarefa de substituir o capitão William na zaga do Timão, ele não decepcionou e deu conta do recado. Foi peça fundamental nos títulos que viriam a seguir pelo Corinthians: Brasileirão de 2011 e Libertadores de 2012, e com certeza ele teria sido titular no Mundial não tivesse sido contratado pela Roma na Itália. Na verdade, o Castan recebeu a proposta para sair até antes do Corinthians. Um clube da Rússia tentou contratar o jogador, mas o Tite insistiu para que ele continuasse, porque assim ele sairia do Brasil como um jogador consolidado. E o Castan ouviu o Tite e acertou em cheio ao ouvir o professor. Afinal, depois de sair do Brasil para jogar na Roma, na Itália, em pouco tempo foi convocado para a seleção brasileira pelo treinador Mano Menezes. Ele vivia uma ótima fase na Roma, quando um dia estava brincando com seus filhos em casa e sentiu uma forte tontura. Foi para o hospital e depois da tontura persistiu, ele descobriu que ele tinha um carcinoma na sua cabeça que ocorre ainda na formação do feto durante a gestação por mau desenvolvimento do cérebro. Na maioria dos casos, se manifesta quando o paciente tem entre 30 e 40 anos. O Castan tinha 27 anos e estava no auge da sua carreira. Era uma bomba relógio dentro da sua cabeça. O Castan podia escolher sobreviver com aquilo ou, enfim, para continuar jogando futebol, se submeter a uma cirurgia. O Castan na época passou muito mal. Ele conta que vomitava, chegou a perder 15 quilos e assim, para descobrir o que ele tinha, foram exames e mais exames. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Quase 3 meses para ele conseguir ter o diagnóstico. O Castan teve a opção de fazer a cirurgia, mas existia tanto o risco dele não sobreviver a uma operação tão delicada na sua cabeça, quanto também o dele conseguir sobreviver, mas nunca mais jogar futebol. O jogador, logo de cara, preferiu recusar a cirurgia e ele estava pronto para abandonar o futebol e viver sabendo do risco de não fazer a cirurgia. Foi então que a sua esposa revelou para ele que estava grávida, e ele, que já era pai de 2 meninos, resolveu então se apegar à sua fé mais do que nunca e confiar que tudo daria certo. O Castan fez a cirurgia para retirada do tumor e precisou reaprender todos os movimentos, desde o mais simples até voltar a andar.
O Castan conta que quando ele acordou da cirurgia, o seu nível de coordenação motora era do nível que ele não conseguia encontrar o próprio nariz. O médico pedia para ele, falou, põe a mão no nariz, e ele passava a mão direto pelo rosto que não conseguia encontrar. Talvez nesse ponto seja difícil de entender, mas basicamente, após a cirurgia, ele perdeu completamente a coordenação motora, a qualidade dos seus reflexos. Como jogador, ele ia precisar se reinventar. Ele sabia das dificuldades e demorou muito para que ele conseguisse ter condições de voltar a jogar futebol. Ele, com quase 30 anos, precisou reaprender tudo. Um dos exemplos que ele deu é que, apesar de zagueiro, ele tinha lá sua habilidade, conseguia driblar um cone, fazer quantas embaixadinhas ele quisesse e outras funções que são de habilidade de um jogador de alto rendimento, independente da posição que ele joga. Mas depois da cirurgia, ele conta que não conseguia fazer sequer 3 embaixadinhas com a bola. E aí é que tá a força de vontade do atleta, mais do que a habilidade, o mental. O Castan ia treinar todos os dias e insistia. Um dia ele tinha que bater a meta de 10 embaixadinhas, quando ele conseguia, ele passava então para 15, depois para 20, 30, até ele conseguir recuperar uma habilidade suficiente para continuar sendo jogador de futebol. Tudo estava na cabeça dele, mas é claro que o corpo não respondia mais da mesma forma depois da cirurgia. Nunca voltaria a ser o mesmo jogador, mas ele conseguiu se reinventar e ser o melhor jogador que as suas novas condições permitiam. Jogou por mais outros 3 clubes na Europa e em 2018 voltou ao Brasil para defender o Vasco da Gama. Apesar de dar prioridade ao Corinthians nessa sua volta, já que ele tinha deixado isso apalavrado com o Timão, o jogador acabou não voltando ao Corinthians. Na época, o treinador Osmar Loz decidiu que não era uma boa ideia o jogador voltar para o Timão e por isso então, pelo carinho que ele recebeu da torcida vascaína, que sempre foi completamente apaixonada pelo Cruz Maltino e fez grande campanha para ele assinar com o Gigante da Colina, ele então voltou para o Brasil para jogar pelo Vasco da Gama. O Castan foi peça fundamental para o Vasco na luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2018. Foi capitão no Vasco. No total, pelo Cruz Maltino, disputou 145 jogos e marcou 4 gols. Fez boas partidas, assim como também fez partidas ruins, cometeu erros e também acertos. Uma das maiores polêmicas do jogador foi a de se manifestar a favor com uma mensagem bíblica no dia do orgulho LGBTQIA+, e por isso muitos associaram a postagem que ele fez nas suas redes sociais como uma manifestação contra o movimento. E aqui eu sei que é um ponto bem delicado, por isso eu peço para que você deixe sua mente bem aberta para entender o que eu vou dizer. Eu respeito e nós temos que respeitar todas as escolhas, opções e a liberdade para todos. Eu sei que é complicado para um jogador que se manifesta, mas preciso dizer que no caso do Castan, eu consigo entender o que ele quis dizer. Ele estava à beira da morte, passou por uma cirurgia delicadíssima, conseguiu sobreviver e voltar a jogar futebol. E cara, por isso ele é muito apegado à sua fé. A vida do Castan é um milagre e na doutrina que ele segue, ele pensa daquela forma. Acho que ele não devia ter postado nada, para ser sincero, mas eu não acho que é o fim do mundo ou que diminui a admiração que ele conquistou de muitos por tudo que ele viveu, uma mensagem que ele postou. Muita gente na época torceu o nariz para essa polêmica. Eu não tô dizendo que concordo, mas eu consigo entender o ponto de vista do Castan. Depois de deixar o Vasco, ele ainda defendeu o Guarani até se aposentar em 11 de julho de 2022, aos 35 anos. E olha, você pode questionar o Castan como jogador depois da cirurgia, mas eu preciso ser sincero, que depois que eu soube disso, eu sempre pensei que a força de vontade desse cara é um negócio absurdo, tá? Enquanto muitos reclamam e se entregam, ele simplesmente reaprendeu a jogar depois de ter os seus movimentos, sua coordenação motora e seus reflexos praticamente resetados com quase 30 anos de vida. O Leandro Castan e a sua história são um verdadeiro milagre. É triste tudo o que aconteceu, mas também é uma grande história de superação. Não fosse tudo isso, ele teria com certeza feito muito mais sucesso como jogador de futebol. Mas com tudo o que aconteceu, é uma daquelas histórias que nos fazem apreciar cada segundo das nossas vidas. Mas e você? Sabia dessa história do Leandro Castan? Deixa aqui nos comentários. E cara, falando de milagre, como não falar do menino Gui, né? Você já viu o vídeo que a gente fez sobre ele? Um torcedor ilustre do Vasco? Clica aqui que com certeza você vai se emocionar com essa história.